Ana de Andrade. Minha orientadora foi a professora Vânia Portela de Westphalen. E o título do meu trabalho é Avaliação Clínica e Radiográfica entre Protocolos de Revascularização Pulpar, utilizando MTA-Repair-HP e biodentina. Bom, o conhecimento sobre a fisiologia do complexo dentino-pulpar tem se desenvolvido, e com isso novas modalidades de tratamento surgiram. A medicina regenerativa, na qual a odontologia foi pioneira, surgiu com o uso do hidróxido de cálcio em casos de capeamento pulpar direto, com o objetivo da neoformação de um tecido mineralizado sobre a ferida. A grande vantagem da técnica de regeneração de tecidos consiste em restaurar mecanismos de defesa fisiológica, e com isso, a técnica de revascularização pulpar se mostrou muito promissora em casos de dentes infectados e ou que sofreram traumas, os quais resultaram na interrupção do desenvolvimento radicular. Essa técnica está alicerçada no importante tripé de procedimentos: a desinfecção, o preenchimento do canal radicular por um coágulo sanguíneo e o selamento cervical eficaz. Bom, melhor explicando, após a correta desinfecção, provoca-se o sangramento periapical, objetivando a posterior formação de um coágulo sobre o qual será aplicado um material de selamento cervical. MTA-Repair, HP e a biodentina foram os materiais escolhidos. E tanto o MTA quanto a biodentina são materiais biocerâmicos à base de silicato tricálcico, especialmente desenvolvidos para substituir a dentina. Os objetivos deste estudo é proposto avaliar clínica e radiograficamente resultados entre o MTA-Repair-HP e a biodentina, em dentes necrosados e com ápice aberto, em termos de resolução de sinais e sintomas, resolução das lesões periapicais e a vitalidade pulpar. Tudo isso com base no protocolo da Associação Americana de Endodontia, na Guidelines de 2018. Bem, a revisão de literatura foi feita e as informações mais relevantes estão no trabalho. Então, nesse primeiro artigo, de cima para baixo, em 2001, a publicação do artigo de Iwaya, Ikawa e Kubota, o primeiro tratamento de revascularização de um dens invaginatus, necrosado e com o ápice aberto, observou a cura da lesão periapical e a continuação do desenvolvimento radicular. Logo abaixo, artigo de Martim Almeida, Henry e colaboradores, em 2014, concluíram que as concentrações de hipoclorito de sódio a 1,5% e de EDTA a 17% apresentaram um efeito preventivo contra a morte das células tronco-mesenquimais da papila apical. O terceiro artigo presente, no mesmo ano, 2014, Chamaus e Smith relataram em um artigo a visão de diversos pesquisadores no simpósio sobre regeneração pulpar. Entre as discussões, estabeleceu-se que a introdução dos procedimentos de revascularização depende da formação do coágulo sanguíneo para servir de estrutura física sobre a qual a regeneração poderá ocorrer, da mesma maneira que ocorre durante o evento natural do processo de cura em qualquer parte do corpo. E o quarto artigo presente, de Miller, Takimoto, Williams e colaboradores, em 2018, observaram em sua pesquisa que a biodentina promoveu uma maior sobrevida das células troncomesenquimais da papila apical com um aumento de marcadores odontoblásticos em comparação com o MTA, que promoveu o aumento da diferenciação osteoblástica. Bom, os materiais e métodos. Aqui a gente mostra que foi constituído de 14 dentes permanentes, com ápices radiculares abertos e com lesões periapicais de pacientes entre 6 e 15 anos de idade, de ambos os sexos. Todos os dentes foram tratados por um único operador e foram realizados na disciplina de Clínica Integrada em Traumatologia Dental-Alveolar do curso de Odontologia da PUC-Paraná. Na primeira sessão, os pacientes foram anestesiados com citaneste com vasoconstritor. Após o isolamento absoluto, foi realizada a abertura endodôntica. E os canais radiculares foram irrigados inicialmente com 20 ml de hipoclorito de sódio a 1,5% durante 5 minutos, seguido da irrigação de 20 ml de EDTA a 17% também durante 5 minutos. O comprimento de trabalho foi estabelecido radiograficamente
E após a irrigação, o canal foi seco com cones de papel e preenchido por ultracal como medicação intracanal. E após 30 dias, na segunda sessão, o paciente foi anestesiado com mepivacaína sem vasoconstritor. Após o isolamento absoluto, o ultracal foi removido com a irrigação de 20 ml de EDTA a 17% durante 5 minutos, e em seguida uma lima do tipo K número 30 foi usada para provocar o sangramento na região periapical para dentro do canal radicular. Esperou-se que o coágulo preenchesse o canal até 3 a 4 milímetros aquém da junção cemento-esmalte e aguardou-se 10 minutos para que o coágulo sanguíneo se estabelecesse. Conforme sorteio prévio, 7 dentes receberam uma porção de biodentina e 7 dentes de MTA Repair HP, que foram aplicados sobre o coágulo utilizando condensadores endodônticos. Após 15 minutos, foi realizada uma restauração utilizando ionômero de vidro e resina composta. E os pacientes foram agendados para controles clínicos e radiográficos por 6, 12 e 18 meses. Aqui a técnica mais resumida em forma de figuras. Aqui na primeira sessão a gente pode ver a irrigação com hipoclorito de sódio, seguido da irrigação do EDTA e a medicação intracanal. A gente espera 4 semanas, vai para a segunda sessão. Irrigação com o EDTA a 17% durante 5 minutos para remover o ultracal. A gente vai estimular o coágulo após a remoção do ultracal e vai fazer o vedamento cervical, mais a restauração final. Bom, os critérios de avaliação foram utilizados conforme a Associação Americana de Endodontia, na Guidelines de 2018, e tais critérios consideram se houve sucesso no processo de revascularização em 3 objetivos específicos. Deve existir a eliminação de sinais e sintomas, deve haver a evidência de reparo ósseo e deve haver presença de sensibilidade positiva ao teste de vitalidade pulpar. Para o primeiro critério, nenhum dos casos apresentou dor, percussão e palpação, edema ou fístula. Para o segundo critério, a evidência de reparo ósseo foi observada por meio dos resultados estatísticos e radiográficos. Observou-se as lesões periapicais em processo de reparo. E para o terceiro critério, todos os 14 dentes avaliados obtiveram no teste de vitalidade uma resposta negativa. Vamos para a discussão. Em 2014, Becerra e Ricucci mostraram que os tecidos desenvolvidos durante a revascularização pulpar são semelhantes a um tecido conjuntivo do ligamento periodontal, e não um tecido pulpar, e um tecido duro semelhante ao cemento alveolar. Em 2001, Iwaya, Ikawa e Kubota publicaram o primeiro caso de revascularização no tratamento de um dentes invaginados, com o ápice aberto e necrosado, onde a técnica se mostrou eficaz, resultando em continuação da formação da raiz e a cura da lesão periapical. Xue, em 2009, observou a cura das lesões periapicais em aproximadamente 3 meses. Importante lembrar que os 14 casos do presente estudo apresentaram resultados de significância no critério resolução da lesão periapical, onde foi utilizado o teste ANOVA de Friedman e o P resultou menor que 0,05. Isso pode estar relacionado ao protocolo de desinfecção utilizado, que foi hipoclorito de sódio 1,5% e EDTA 17%. Em 2014, Martim, Almeida e Henry concluíram que as concentrações de hipoclorito de sódio 1,5% e de EDTA 17% apresentaram realmente efeito preventivo quanto à morte das células tronco-mesenquimais da papila apical, contribuindo positivamente no protocolo de desinfecção do canal radicular. Becerra e colaboradores, em 2014, concluíram que a inflamação deve estar sob o controle para o correto funcionamento das células tronco-mesenquimais da papila apical,
Em 2017, Schrepa, Pitcher e Henry e colaboradores mostraram que essas células podem sobreviver apesar do intenso infiltrado inflamatório. Ondichinese, Sarkis, Onofre e colaboradores afirmaram que os casos de insucesso dependem primordialmente da etapa de desinfecção. Nessa pesquisa, a desinfecção inicial do dente foi realizada com ultracal. E segundo Couto, Spalladori e colaboradores em 2019, a mesma apresenta vantagem sobre a pasta triantibiótica, por resultar em menos casos de manchamento da coroa dentária e não provocar reações anafiláticas, bem como resultados positivos para a resolução das lesões periapicais semelhantes às pastas antibióticas. Após a etapa de desinfecção, realiza-se a estimulação do sangramento e aguarda-se a formação do coágulo sanguíneo. O coágulo serve como estrutura física para que as células-tronco se liguem e formem um novo tecido. Sobre o coágulo, aplicou-se o cimento biocerâmico, que em 2018 Miller, Takimoto e colaboradores configuraram esses materiais como bioestimuladores das células-tronco e indutor de formação de tecidos mineralizados. Os resultados apresentados neste trabalho demonstraram que MTA, PRHP e a biodentina consistem em boas alternativas para o tratamento de revascularização, sem diferença estatística entre eles. E uma das buscas dos pesquisadores em todo o mundo compreende tornar o dente novamente vital após sofrer o processo de necrose pulpar. Altmer e colaboradores, em 2014, afirmaram que com a revascularização pulpar, é possível a resolução de sinais e sintomas, continuação da formação radicular e, às vezes, restabelecimento da vitalidade. Entretanto, nessa pesquisa, 100% dos casos apresentaram um teste de vitalidade negativo, embora, em alguns casos, seja possível observar a continuação radicular. Do presente estudo unido às pesquisas mostra que o futuro da técnica da revascularização pulpar é um futuro muito promissor, que mostrou sucesso nessa pesquisa e que a gente pode utilizar tanto o MTA-PRHP e a biotentina como os cimentos, tendo os resultados semelhantes e comprovados em tempos de 6, 12 e 18 meses. No presente trabalho, houve resultados clínicos e radiográficos positivos para a eliminação de sintomas e evidenciação de reparo ósseo, e podemos observar a comprovação dos resultados de acordo com a literatura estudada. Os testes de vitalidade pulpar resultaram em negativo. Foi comprovado neste estudo que os materiais utilizados para o selamento cervical obtiveram respostas semelhantes entre eles, e que se pode utilizar tanto o MTA-PRHP quanto a biodentina para a realização da técnica de revascularização pulpar. Muito obrigada.